Oi, pessoal, boa tarde. Eu vim falar com vocês um pouco sobre clínica ampliada e compartilhada, se ela realmente é um desafio ou uma solução para a gestão. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Helena, sou fisioterapeuta, sou formada pela Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Eu tenho aprimoramento em gestão municipal do SUS pelo CONASEMES. Atualmente eu sou residente em saúde coletiva e atenção básica pela Unify. E eu sou apaixonada por falar sobre saúde pública, por falar sobre SUS e mostrar as políticas. E tudo isso surgiu de uma forma assim muito orgânica na minha vida, principalmente porque quando a gente vai prestar as provas de residência, a gente não encontra muita coisa, né? Falando sobre saúde e SUS, o que a gente encontra às vezes é o básico, as leis, né, orgânicas, aquele decreto 7.508, enfim, a gente encontra o básico. A gente não vai muito a fundo. Então, tudo que surgiu na minha vida para falar sobre saúde pública veio dessa vontade de falar sobre tudo e não só sobre o básico. Então, no meu Instagram eu falo sobre saúde pública de uma forma muito orgânica, muito fácil, muito dinâmica, até porque o meu intuito é fazer com que todos conheçam o SUS, que todos conheçam os seus direitos, né? E também que possam defender o SUS da sua forma mais completa, né, que existe. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente começar a apresentação, eu gosto de relembrar algumas coisas, né? Principalmente sobre a saúde no nosso país. Então, da República Velha até a Nova República, tem todo um contexto, todo, né, uma história de saúde. Então, quando a gente pensa lá no comecinho, a saúde ela vinha sendo de uma forma excludente e contributiva. Então, só tinha direito à saúde quem poderia pagar. Então, eu excluía todas as outras pessoas que não tinham recursos financeiros e que eram muitas pessoas. E também eu focava só no modelo, tipo, privatista. Então, no autoritarismo, eu venho ressaltando esse tipo de modelo, ressaltando ainda mais o modelo curativo, ou seja, focado na doença, nas patologias. Nessa época, eles nem sonhavam no que era prevenção, no que era promoção. Era apenas, né, ficou doente, vamos curar. Com o fim da ditadura e com a República Nova, a gente começa a ter a discussão dos ideais do SUS, como também uma ampliação do conceito de saúde. É nessa época que a gente tem também aquela conferência, né, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde a gente começa a ter a discussão dos ideais do SUDES, né, que na época eles chamavam de Sistema Único de Descentralização do SUS, se eu não me engano. Então ali a gente começa a ter alguns apontamentos do que a saúde pública seria no país. Ali também que eles entendem que saúde é um dever do Estado, como também tem a ampliação do conceito de saúde, já que a OMS ela traz, né, que saúde já vai além do patológico, vai além de você não apresentar patologia e sim ter um bem-estar completo, né, social, fisiológico, espiritual, enfim. É você se sentir bem em todos os aspectos. E aí, com a Constituição Federal de 88, né, mais exatamente no artigo 196, é onde nasce o SUS. E ali nós temos as diretrizes, que é a descentralização, a integralidade e a participação da comunidade. Eu vou focar muito em integralidade. Eu acho que quando vocês terminarem de assistir, vocês vão ficar assim, meu Deus, ela só falou de integralidade. Mas é que a integralidade, para vocês verem, ela vem desde a Constituição e ela norteia todas as políticas do SUS, porque a integralidade é o que compõe a atenção básica, é o que compõe o SUS. Então, ó, eu trouxe da PNAB de 2017. Então, é uma atualização. Gente, eu vou pedir também, já vou dar uma adenda aqui, uma licença poética, porque eu tô muito ruim. Eu tô com uma crise de rinite que não tá passando, então eu vou parar pra tomar água. Mas vai dar certo, vai dar tudo certo, vamos continuar. Então, para vocês verem que a integralidade ela vem desde a Constituição até os mais recentes, que a PNAB ela traz definições, né, sobre integralidade. Ela fala, ó, é um conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam a necessidades da população é descrita, ou seja, que atendam a necessidade daquela população que eu atendo, que eu cuido, daquela população que é sobre minha responsabilidade, tanto no cuidado, promoção, manutenção, prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução dos danos, dos cuidados paliativos, ou seja, de um todo.
Eu não vou ali só no modelo curativista, eu vou ali no modelo de tudo. Eu vou de prevenção, promoção, proteção, recuperação. Eu vou cuidar integral desse paciente. E aí ela traz mesmo que é eu reconhecer, além do biológico, eu conhecer o psicológico, o ambiental, o social, porque tudo se integra, né, para fazer o seu causador da doença. E tendo tudo isso integrado, eu também tenho manejo de tecnologias que vão me ajudar a cuidar, que vão me ajudar a promover a integralidade do paciente. E isso também eu promovo uma autonomia. Mais uma vez, segundo Pinheiros, 2009, ele fala: a integralidade como definição legal e institucional é concebida como um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, mais uma vez, preventivos e curativos, ou seja, eu não foco em um, eu foco em todos. E também não é só um indivíduo, eu vou para o coletivo, em cada nível do sistema, ou seja, eu vou desde a atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, promovendo a integralidade desse paciente, promovendo ele no atendimento integral das suas necessidades. E aí, com o SUS, a gente tem a PNAB. A PNAB, ela vem assim, de uma forma muito revolucionária e muito legal. A primeira é lançada em 2006. Ela traz um marco porque a gente começa a entender o que é a atenção básica dentro do país, o que são os serviços de atenção básica e também ela amplia essas ações. E ela vem apresentando condições para a gente se opor ao modelo hospitalocêntrico e biomédico. Então, o que isso quer dizer? Se opor àquele modelo onde o hospital é o centro das ações, onde o médico ele é o centro de tudo, é o centro das especialidades, é o centro da cura, tudo está centrado no médico. Ele traz também aquela questão da gente olhar só para a doença, se opor a isso. E aí ela é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas sobre forma de trabalho em equipe. Então, ela traz muito também a questão da multiprofissionalidade, da gente saber trabalhar em equipe em diversas perspectivas. Então, traz que a atenção básica, ela considera uma pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir uma atenção integral, incorporando as ações de vigilância em saúde. Então, eu olho para o paciente de forma singular, eu olho para ele em toda a sua versão inserção sociocultural e produzo uma atenção integral visando promoção, proteção, reabilitação, cuidado, entendeu? Eu olho ele integralmente. E aí ela tem as diretrizes, né? Que é a regionalização e hierarquização, a territorialização e a população é descrita, o cuidado centrado na pessoa. Então, ou seja, eu faço com que o sujeito ele seja participante do seu tratamento, que ele tenha uma corresponsabilidade, que ele entenda que ele também está ali para se ajudar, mas o cuidado é centrado nele, ou no grupo familiar, ou na população, mas é centrado em pessoas. Resolutividade. Gente, eu sempre falo com os meus amigos aqui da residência que a atenção básica ela precisa ser resolutiva. E não é ser resolutiva a todo custo, é ser resolutiva dentro dos seus escopos, dentro dos seus dispositivos, dentro do que ela pode ser resolutiva. Eu falo isso porque hoje em dia a gente tem um problema que é o excesso de encaminhamentos, o excesso de encaminhamento para as especialidades. Quando muitas vezes aquele caso ele poderia ser resolutivo dentro da atenção básica. Quando a gente pensa numa clínica ampliada, aquele caso poderia ser resolutivo. Eu não vou colocar os carros à frente dos bois, porque eu vou falar sobre a clínica ampliada, mas lembra dessa diretriz. Lembra que a atenção básica ela precisa ser resolutiva dentro dos seus dispositivos, dentro das suas competências.
longitudinalidade do cuidado, ou seja, é eu acompanhar esse paciente, é a questão da criação de vínculo. Eu costumo falar que sem vínculo a atenção básica não funciona, sem vínculo a atenção básica não tem clientes, não tem pacientes, porque se a gente não promove um vínculo, o paciente ele não vai querer vir para a gente, ele não vai querer levar a queixa dele, não vai querer levar a demanda dele para a atenção básica, ele vai falar, eu vou lá no posto, mas ninguém vai me ajudar, eu não tenho contato com ninguém, vou direto para o pronto-socorro. Ele pula a porta de entrada, que é essencialmente a atenção básica, ele pula a ordenadora da rede. Então, quando eu falo a longitudinalidade do cuidado, é você criar um vínculo com esse paciente e acompanhar ele no tratamento, acompanhar ele nas intervenções. Além de ser a coordenadora do cuidado, ordenadora da rede e a participação da comunidade. Não sei se vocês sabem, mas a atenção básica ela é a ordenadora da rede. A gente tem lá a questão da RAS, e aí ela é o centro, ela é a ordenadora de toda uma rede de atenção à saúde do município. E é porta de entrada para o paciente no SUS, né? Então, a atenção básica, ela deve buscar atenção integral e de qualidade resolutiva que contribua para o fortalecimento de autonomia, no cuidado das pessoas no cuidado da saúde, estabelecendo articulação orgânica com o conjunto de atenção, né, da RAS. Ou seja, eu tenho que buscar ali uma atenção de qualidade, uma atenção visando o paciente por um todo e que seja resolutiva e que eu faça que essa pessoa seja autônoma no seu processo de cuidados à saúde, ou seja, eu tenho uma corresponsabilização com esse paciente. Mas então, vamos lá. Ficou. Gente, eu tô fechando aqui a porta, que ela tá indo. Tá muito engraçada a situação. Meu cenário tá branco, mas por causa das portas do guarda-roupa. Mas vamos lá. Tá bem estabelecido para vocês que a integralidade é um ponto extremamente importante no SUS? Vocês vão sair daqui me ouvindo falar sobre integralidade o tempo inteiro? Vocês vão dormir, vocês vão falar assim, ela ficou falando de integralidade. Mas vocês vão entender o porquê, calma. Ou pelo menos eu espero que entendam. Então, já que a gente falou sobre integralidade, a gente se fez, né, que integralidade é um ponto muito importante, vamos partir para a Humaniza SUS. Eu sou extremamente apaixonada por essa política. Eu falo que ela veio para revolucionar muito a forma que a gente trata o paciente, que a gente cuida do paciente. E ela traz, assim, conceitos lindos, maravilhosos. Um dos conceitos que eu mais amo é a ambiência, que, né, ela fala que não é só promover um ambiente acolhedor, mas é você tratar de forma acolhedora, né? Então, ela é baseada na ideia de que o SUS dá certo, e a gente, trabalhadores do SUS, temos que pensar que o SUS dá certo, sim, né? Ela se faz inserida e presente em todas as políticas e programas do SUS. Ela busca, né, um resultado como redução de filas, de tempo de espera, como ampliação de acesso a esse paciente, além de promover um atendimento acolhedor, resolutivo, baseado em critérios de risco, implementação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo. Ou seja, essa questão do vínculo, ele vem há muito tempo, porque a gente, como eu falei, a atenção básica sem um vínculo com o paciente, ela não funciona. E também não funciona um tratamento, não funciona uma intervenção se o paciente não tiver responsabilização, se a gente não tiver essa corresponsabilização com ele. Ela segue, então, os princípios da transversalidade, ou seja, é conversar de igual para igual, tá? Tanto com gestão, quanto com os funcionários, quanto funcionários com pacientes. Não é pensar que eu estou aqui, o paciente está aqui, nós estamos aqui. Não é pensar que o gestor está aqui, que eu estou aqui, o gestor está aqui, eu estou aqui. A gente é de igual para igual, para cá. De igual para igual. Não existe uma pessoa superior e uma inferior. Não, a gente tem uma troca de saberes. Também ela segue o princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão, ou seja, tudo que a atenção faz interfere na gestão e tudo que a gestão faz interfere na atenção. Por isso que muitos lugares, às vezes,
os profissionais têm que buscar entender como é a gestão, quem que é o gestor, quem é o coordenador da atenção básica, quais são as funções deles, quais são as competências, procurar saber como é a gestão ali dentro, é procurar saber como que é um fluxo de um paciente dentro da rede de atenção do município, é saber mesmo, é querer conhecer, como também o gestor conhecer a atenção. A gente sabe que no município tem várias estratégias, às vezes 2, 3, 4, são separadas por população descrita, então a gente tem que saber que a população X não é igual à população Y, e o gestor ele precisa saber disso, porque às vezes o que cabe à estratégia 1 não cabe à estratégia 2, são realidades diferentes. E nós, como funcionários da atenção, precisamos passar isso para a gestão também. Também tem o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos. Ou seja, a Humaniza SUS ela traz muito a questão de que o paciente ele precisa ser responsável pelo seu processo de saúde. Ele precisa determinar o que é saúde para ele e o que não é, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Tanto que a gente fala sobre a questão do PTS, quando a gente monta um PTS, a gente monta com o paciente. Porque às vezes ele sabe que aquela intervenção vai dar bom. Ele fala, não, isso aqui eu consigo fazer. Mas tem outras intervenções que ele não vai conseguir. E é fora da realidade, tipo, é fora da casinha. E a gente precisa entender e ter esse jogo de cintura para às vezes precisar mudar, mas colocando sempre ele como autônomo naquele processo. Gente, é terrível. Então, humanizar se traduz como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado, foi o que eu acabei de dizer. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Então, a gente conversa e entende. E também incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Só que então, quando a gente junta a necessidade da integralidade, que é olhar o paciente nos aspectos de promoção, proteção, prevenção, reabilitação, olhar ele para tudo, mais os aspectos da Humaniza SUS, da questão da corresponsabilização, da autonomia, do protagonismo, a gente pode partir para a clínica ampliada e compartilhada. Só que vamos lá, quando a gente pensa numa clínica, o que a gente observa? Quando a gente para pensar, vamos pensar quando a gente fala em clínica, a gente pensa num paciente sentado com um médico, onde conversa e ele sai de lá com 1.000 exames, 1.000 receitas e com mais 1.000 encaminhamentos. E é o que acontece, a gente observa essa clínica hegemônica, homogênea, ou seja, com a predominância de uma especialidade, de um profissional, focada na doença, ou seja, o foco em curar aquilo, o foco em... Se ele chega para mim apresentando uma patologia X, eu vou focar na patologia X, né? E lascou-se. Fragmentada e com uma baixa resolutividade. Lembra que a PNAB, ela traz que a atenção básica precisa ser resolutiva? E é o que a gente observa, é uma baixa resolutividade. E como consequência, a gente tem a ineficácia clínica, ou seja, os pacientes não se sentem à vontade a aderir tratamento. Ele vai falar assim, mas eu vou naquele médico que me receita 1.000 remédios, passa 1.000 exames, mas não resolve meu problema, né? Conflitos desnecessários entre trabalhador e paciente, insatisfação dos trabalhadores, ou seja, quando a gente tem uma clínica hegemônica, homogênea, a gente fica muito insatisfeito porque não tem conversa, não tem abertura. E a atrogenia, ou seja, quanto mais a gente tem medicalizações, mais a gente tem efeitos adversos, mais o paciente abandona esse tratamento. Estigmatização e culpabilização dos pacientes mais complexos e também dificuldade de trabalhar em forma de equipe, de forma sinérgica, ou seja, não sabem trabalhar em equipe, não sabem conversar. E aí, o que acaba acontecendo? As doenças, elas se tornam um objeto de trabalho. Eu paro de olhar para o ser humano e começo a olhar para a doença. Eu paro de olhar para o seu João e começo a ver ele como hipertenso. Eu paro de olhar para a Dona Maria e ela se torna a diabética. Ou seja, eles perdem a identidade deles, eles perdem a singularidade deles, eles acabam sendo as patologias.
E isso me mostra que quando a gente pensa em clínica, a gente tem que ir além de ficar receitando medicações, além de solicitar exames. Não que isso seja errado, porque a gente precisa usar dos dispositivos que são, né, colocados ali para nós, que facilitam a nossa clínica. Só que quando a gente pensa nisso, a gente tem que integrar diversas áreas da saúde. Muitas vezes o paciente ele está hipertenso, beleza, mas ele está hipertenso por quê? Ele fala que a esposa está começando a cozinhar com um pouquinho mais de sal. Tá. Ele trabalha num lugar onde o estresse dele é constante. Entendi. Ele também é sedentário, ele não pratica nenhuma atividade física. Entendi. Vocês veem que uma coisa liga a outra? Eu gosto de trazer o hipertenso porque é um exemplo claro da gente visualizar, mas isso é em todas as patologias, todas. Às vezes, quando a gente pensa no ser humano hipertenso, a gente tem que pensar em todos os ganchos da vida dele e como as diversas áreas podem contribuir. Às vezes, a nutrição pode entrar ali, conversar com a família, passar as orientações sobre essa questão do excesso de sal, entrar um educador físico, falar sobre a necessidade da prática de atividade física. Mas ele sente dor no joelho, então encaminha para um físio, encaminha para o físio cuidar, né, desse joelho e depois encaminha para a continuidade com o educador físico. Mas ele é muito estressado, ele tá cheio de problema. O psicólogo, gente, olha a terapia. Vocês entendem que quando o paciente ele chega, ele vai sair ali com um monte de encaminhamento, mas sendo que esses profissionais a gente tem dentro da atenção básica de uma forma que a gente consegue integrar muito mais fácil do que encaminhar para as especialidades da vida? Entendem que às vezes quando a gente trata ele dentro da atenção básica, o custo é menor do que o encaminhamento? Vamos refletir, vamos refletir. E aí quando a gente chega na questão do processo saúde e doença, a gente tem que lembrar que são fatores biológicos, econômicos, sociais, culturais, que eles se juntam e produzem a doença, eles se juntam e produzem essas enfermidades. E quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar que uma clínica não é igual a outra. Então, o que um paciente apresenta de quadro clínico para mim não é o mesmo do outro. É claro que a gente tem lá sinais e sintomas específicos da patologia, mas que às vezes um sinal e sintoma social, algum sinal e sintoma emocional, interfere naquele que produz mais exacerbação. Então, eu tenho que pensar que eles são diferentes até em clínica. E isso me ressalta ainda mais a questão da integralidade, ainda mais em pensar em promover saúde, em reabilitação, em cura e ampliar a minha clínica e compartilhar a minha clínica e também em não resumir meu paciente à sua condição. Eu tenho que lembrar que somos seres biopsicossociais. A gente não se resume a uma patologia. Pensa, você, quando vai, né, no médico, você quer ser resumida a sua patologia? Você quer ser reconhecida como a pessoa, sei lá, hipertensa, diabética? Você quer ser resumido a isso? Eu não quero. Eu quero pensar que eu sou muito mais do que uma patologia. Então, quando a gente entende que maior a autonomia desse indivíduo, eu tenho que ter uma maior necessidade de conhecer ele em outras dimensões. E isso me leva, como profissional, fazer escolhas mais compartilhadas. Ou seja, eu compartilhar a minha clínica, compartilhar com outros profissionais e até mesmo com o paciente, porque ele é responsável pelo seu processo de saúde também. Lembra da corresponsabilização? Eu preciso falar por cada um no seu quadrado. Eu costumo falar como fisioterapeuta. Olha, fulano, o senhor vem aqui 2 vezes na semana, fica 2 horas comigo. As outras horas é você em casa. Então, eu preciso dar condições para ele fazer os exercícios em casa, eu preciso dar condições de estimular ele a fazer uma prática de atividade física. Eu costumo falar, 20% sou eu, mas os 80% é você. Então, eu não posso tirar essa responsabilidade dele, eu não posso pegar essa responsabilidade para mim. Eu costumo falar, para você melhorar, você precisa me ajudar.
não dá para eu puxar uma corda sozinha, tipo, ficar puxando, ele puxa de lá, eu puxo de cá, a gente tem que puxar junto. E aí a gente chega na clínica ampliada e compartilhada. Ampliar a clínica significa ser capaz de reconhecer o que é necessário para cada pessoa e para cada coletivo, em cada momento, de modo que eu amplie as possibilidades de vida e de autonomia. Ou seja, quando a gente fala de clínica ampliada e compartilhada, a gente também não fala só do indivíduo, tá? A gente pode falar da família, do seu núcleo familiar, da sua rede de apoio, do coletivo do bairro. A gente amplia nesse sentido também. Ampliar incluindo práticas complementares, ampliar para além do biológico, incluindo as dimensões sociais e subjetivas. Eu adoro essa frase. Afinal, a produção de saúde se dá para além e aquém da experiência material do corpo. Dor é subjetiva, gente. Não é à toa que a gente usa a EVA, a escala visual analógica de dor. É subjetivo. Eu sinto de um jeito, você sente de um outro, e é por isso que a gente precisa apostar numa equipe interdisciplinar. A gente precisa apostar em trabalhos em equipe. Ampliar a clínica significa reconstruir relações de poder na equipe e com os usuários e a sua rede sociofamiliar, ampliando processos de troca e de responsabilização mútua. Lembra que uma das questões das diretrizes da Humaniza SUS, os princípios, era a transversalidade, era de conversa de igual para igual? É a mesma coisa. A gente não pode ignorar os saberes do paciente, a gente não pode ignorar o que o paciente sabe, o que ele traz para a gente, o que é cultura para ele, o que é correto, o que é a concepção dele, a gente não pode ignorar. A gente tem que reconstruir essas formas de comunicação. Estamos aqui, ó. Ó, um exemplo, outro dia a gente estava atendendo uma paciente e aí eu ensinei ela uma forma de troca, né? De fazer a troca do sentado na cadeira para o sofá. E aí a mãe veio e falou assim: ah, mas eu tô fazendo assim, posso te mostrar? Eu falei, claro, me mostra. Aí ela falou, é muito mais fácil. Aí quando eu parei, tipo assim, para ver de fora, eu falei, gente, é a mesma coisa. O jeito que eu ensinei é o mesmo jeito que a mãe estava fazendo. Só que eu não vou falar isso. A mãe falou, eu faço assim, é muito mais fácil. Eu falei, então tá bom, se é mais fácil para você, pode continuar, que não sei o quê. Entendem que é uma questão de, tipo assim, ela também sabe, ela também entende também o que é bom para ela. Então, é ali eu falar assim, não, tá certo, se tivesse alguma coisa erradinha, era só muda isso aqui, mas de resto tá ótimo. É saber conversar de igual para igual. Além de ter a responsabilização mútua. Eu me responsabilizo pelos 20%, mas você se responsabiliza pelos outros 80%. Combinado? É uma conversa, é uma criação de vínculo. E eu falo, construir vínculo dentro da atenção básica não é fácil, porque muitas vezes, quando a gente fala em clínica ampliada, a gente não pode se basear no encontro esporádico. Não pode ser aquela coisa que o paciente vai uma vez e nunca mais volta. Tem que ser uma questão de vínculo do paciente ir lá mensalmente, semanalmente. Quando as pessoas pensam em saúde, elas ficam assim, eu não quero que esse paciente fique vindo, porque parece que vir no posto toda semana Não, gente. Se o paciente às vezes quer ir no posto toda semana, a gente tem que ver a demanda, da necessidade dele passar por uma consulta, enfim. Mas se ele quer ir lá ferir uma pressão, se ele quer ir lá, que você auxilie ele a fazer a administração de uma medicação que pode ser feita, né, na atenção básica, cara, crie esse vínculo com ele. Saiba até onde ir e até onde cortar, né, essa questão, mas crie esse vínculo. Porque a clínica ampliada não é um encontro esporádico, a gente tem que ter uma longitudinalidade do cuidado, a gente tem que acompanhar ele. Então, o campus ele propõe que a clínica ampliada e compartilhada seja conhecida como a clínica do sujeito, ou seja, a clínica do seu João, a clínica da Dona Maria, a clínica do seu Benedito. E isso inclui o sujeito de forma singular no seu processo de adoecimento, sem desconsiderar todos os recursos que a gente pode usar no diagnóstico e tratamento. Então, foi o que eu falei, eu não desconsidero tudo que está ali disponível para mim usar, para tratar, para diagnosticar, mas eu tenho que considerar ele de forma singular. Eu tenho que pensar, será que esse exame é ideal para ele?
Será que isso vai ser efetivo? Entende que eu preciso parar e pensar em todos os fatores que interferem? Então vamos seguindo. A clínica ampliada é enrolei. A clínica ampliada, o compromisso é com o sujeito e a sua capacidade de produção da sua própria vida. Lembra? Humaniza SUS, ela traz o protagonismo, a autonomia, a corresponsabilidade, ou seja, ele que seja capaz de determinar o que é saúde, o que não é, o como ele vai ter esse processo na vida dele, abrindo-se para perceber e ajudar o sujeito doente a construir a sua percepção sobre vida e adoecimento. As propostas, então, da clínica ampliada são compromisso com o sujeito e não só com a doença. Então, eu vou tratar, né, ele e não só a hipertensão dele. Reconhecer os limites dos saberes e a afirmação de que o sujeito é sempre maior que o diagnóstico proposto. Por favor. Afirmação do encontro clínico entre dois sujeitos, trabalhador e usuário, que se coproduzem na relação que estabelecem. Ou seja, a gente conversa de igual para igual, a gente troca informações, troca saberes, tá? Busca de equilíbrio entre danos e benefícios gerados pela prática de saúde, a aposta em equipes multiprofissionais e transdisciplinares, fomento da corresponsabilidade entre os diferentes sujeitos, implicação no processo de produção de saúde e defesa dos direitos dos usuários. E ela segue os seguintes eixos: compreensão ampliada do processo de saúde e doença, ou seja, eu evito privilegiar uma abordagem só, eu evito privilegiar uma disciplina, né, uma profissão só. Eu penso de forma integral. Construção compartilhada de diagnósticos e terapêuticas. É aquilo que eu falei, quanto mais eu entendo a autonomia, quanto mais eu entendo esse paciente de forma compartilhada, maior a minha necessidade de compartilhar isso, maior a minha necessidade de trazer profissões para construir esse diagnóstico e construir essa terapêutica. Ampliação do objeto de trabalho é quando eu entendo que as doenças elas ocorrem em pessoas. As patologias acometem pessoas. Então, quem que é meu objeto de trabalho? Pessoas, e não as doenças. A transformação dos meios ou instrumentos de trabalho. Muitas vezes a gente tem aqueles manejos, né? Aqueles manejos clínicos automatizados. A gente, chega paciente X, a gente já faz isso. Tipo um protocolo, sabe? Quando a ideia é a gente evitar essa conduta automatizada e ter um manejo mais humanizado, ter um manejo mais centrado na pessoa e na sua singularidade. E suporte para os profissionais de saúde. Gente, assim, só fiquem com essa frase. Gestores, principalmente, são pessoas cuidando de pessoas. Só essa frase, são pessoas cuidando de pessoas. A gente precisa de suporte para lidar com muitas demandas, a gente precisa ser escutado, a gestão ela precisa ser uma cogestão, uma gestão que compartilhe com a gente. Então, assim, precisa desse suporte. Sintetizando de forma assim, tudo que eu falei no slide só, eu adoro fazer isso. A gente precisa olhar, então, para o paciente de forma singular. A clínica ampliada a gente usa de dispositivos como PTS, equipes de referência. A equipe de referência, ela fornece esse vínculo de uma forma muito mais fácil, muito melhor. A integração de diversas abordagens, evitar a medicalização da vida, foi o que eu falei, às vezes está lá hipertenso, excesso de sal, sedentarismo, estresse, enfim, o que é esse paciente, às vezes, a gente colocar na cabeça dele que ele precisa fazer uma caminhada, sei lá, seus 30 minutos aí, já ajuda, vamos, né, pensar assim, entendeu? Então, é integrar as diversas áreas para que a gente diminua essa medicalização. A criação do vínculo, como eu falei, e isso facilita a corresponsabilização. Eu cuido de um pouco, mas você também precisa cuidar. Então, mas por que então que é um desafio ou uma solução, ou os dois, né? Por quê? Quando a gente pensa em trabalho em saúde, a gente tem que pensar que é um trabalho cooperativo. Todo mundo precisa se ajudar.
Mas muito desses trabalhos é tipo assim, alcançar um protocolo. Ah, esse é o protocolo X para atender paciente hipertenso. Beleza. Esse é o protocolo A para atender diabéticos. Esse é o protocolo C para atender hanseníase. Entendeu? É colocar, é seguir um guideline, é seguir um protocolo, mas não, a questão não é abolir isso. Não é abolir protocolos, guidelines, não, porque eles facilitam a vida, eles trazem muita informação da patologia em si. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala em clínica ampliada, a gente tem que ver isso como falha. Isso não é efetivo, porque clínica ampliada é eu olhar para o meu indivíduo de forma ampliada, eu olhar para ele de uma forma que eu veja tudo ali, de uma forma que eu veja um ser biopsicossocial e que eu tenha a necessidade de compartilhar com as outras profissões e até mesmo com ele. Então, uma clínica ampliada e a atividade de cogestão aproxima-se na medida em que busca lidar com as diferenças inerentes entre de poder e saber, com vista de produzir uma diminuição da distância e o aumento da autonomia, tanto do paciente na clínica quanto do trabalhador na gestão. Eu trouxe essa citação porque muitas vezes um dos problemas de não se ter uma clínica ampliada e compartilhada dentro da atenção básica, ela vem da gestão. Ela vem, às vezes, de uma gestão que é aquela gestão impositora, uma gestão que não abre conversa, uma gestão que trata os seus funcionários na base da obediência. E isso é perigoso, porque a gente não tem uma linha de comunicação. Lembra da transversalidade? Lembra? A gente acaba tendo aqui, ó, poder, submissão. E me fala, quem em sã consciência gosta de trabalhar assim? Quem se sente à vontade em ter um chefe, um gestor que é mandão, que só manda você fazer, entendeu? Eu não falo que a gestão não precisa cobrar, a gestão ela precisa, né, cobrar, mas é uma gestão que precisa ser aberta, uma gestão que precisa entender que quem está na ponta, quem está ali, ó, atendendo os pacientes, quem está ali dia a dia com a demanda são os trabalhadores, eles entendem às vezes muito mais da necessidade do município que o próprio gestor. E com essa questão, né, daquela gestão impositora, da gestão autoritária, eu aumento essa distância e eu também tenho uma questão que é o próprio funcionário falar, eu só vou fazer o que me compete. Pronto. E no fim acaba fazendo nem o que compete, acaba fazendo o mínimo mesmo. E isso é perigoso, gente, porque quando a gente fala sobre saúde pública, quando a gente fala sobre atenção básica, a gente precisa entender que o paciente ele tem direitos. E melhor do que qualquer pessoa, nós que trabalhamos na gestão, a gente precisa conhecer os direitos desses pacientes. Eu não estou falando de eu ir além do que eu posso. Eu estou falando de fazer o que eu posso, o que me compete, entendeu? E aí eu fico pensando muito também se é, às vezes, um familiar meu, ou se é eu mesma, quando eu estou dentro da atenção. Eu quero que a pessoa consiga fazer o que compete ela para me ajudar, porque eu sei o que é um direito meu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com essa questão de poderes, tá? E aí entra o desafio. Aqui estão alguns cheques de desafios que eu realmente encontro dentro da atenção básica para se ter uma clínica ampliada. Muitas vezes eu converso com os meus amigos, eu falo assim, nossa, parece que uma clínica ampliada e compartilhada é uma utopia, mas não pode, tá? Ela precisa se fazer real nos municípios, ainda mais quando a gente pensar numa gestão que investe em profissionais. Dentro da atenção básica, a gente precisa ter psicólogos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o médico, agora o fisioterapeuta faz parte da atenção básica. Então, a gente tem profissionais que são escopos da atenção básica que podem estar dentro da atenção básica, tá? E aí entra um desafio que é a falta de ensino sobre atenção básica nas graduações. E aí eu coloco nem só sobre atenção básica, mas sobre o trabalho multi e interdisciplinar. Eu, particularmente, quando eu tive SUS na faculdade, era política. Lei 8.080, Lei 8.142, aí tinha Estatuto do Idoso, Política Nacional da Mulher, do Adolescente, Criança e do Homem. Acabou. Não é criticando, porque
né? É o básico mesmo, mas a gente precisa ter um básico efetivo. A gente precisa ensinar as pessoas a serem trabalhadores do SUS, porque muitas vezes essa pessoa que está na graduação sai, presta um concurso, passa, mas não sabe nem como funciona uma rede de atenção à saúde, não sabe o que são serviços básicos da atenção básica, não sabe o que é competência da profissão dela dentro da atenção básica. Então, falta essa questão de ensino. E aí que eu puxo para vocês a questão dos profissionais e gestores desatualizados. Quando a gente entra e a gente não procura saber, a gente se desatualiza. Gente, a Unasus, ela tem cursos sobre gestão, ela tem cursos sobre manejo, diversos cursos gratuitos e de muita qualidade. Então, ir atrás do saber. Eu falo que o profissional da saúde, ele precisa ter uma educação continuada e permanente, frequente ali. Ele precisa se basear em educação. E aí também entra que os profissionais acabam não falando a mesma língua. Então, o médico não fala a mesma língua que o enfermeiro não fala a mesma que o físio, e vira aquele rololô, e aí fala, então eu faço o meu, você faz o seu, e pronto. Ou encontra ali no corredor e fala, então, tem esse paciente, mas, né? Não é uma clínica ampliada, não é uma clínica compartilhada. E muito disso vem também porque não tem mediação do gestor. O gestor não sabe mediar esses profissionais, o gestor não tem aquela conduta de falar, olha, aqui vai funcionar uma clínica ampliada e compartilhada. Aqui vocês vão fazer isso. Não tem, porque muitas vezes o gestor também não sabe o que é. O gestor não vai atrás de conhecer e não vai atrás de saber que isso melhoraria muito o serviço do município, a qualidade, né, do município. Além da fragmentação do saber. Gente, não é errado, tá? A gente se especializar. Tanto que eu tenho um certo viés ali, viés não, um certo pezinho na fisioneurológica. Eu amo paciente neurológico, eu gosto de lidar com paciente neurológico, mas nem por isso, dentro da saúde, dentro da atenção básica, eu tenho que me fragmentar a atender só isso. Dentro da atenção básica, eu estou como fisioterapeuta. Então, eu preciso olhar para esse paciente num todo. Não olhar só a patologia neurológica, mas às vezes algum problema ortopédico que interfere a marcha dele, entendeu? Ou às vezes alguma coisa dentro da casa dele que faz com que ele não consiga estabelecer tal função. Então, é eu saber olhar ele e não fragmentar meu paciente. Além do desafio maior, que são os usuários que não se corresponsabilizam. Ou seja, são aqueles usuários que não assumem a sua parcela, que não assumem aquele porcentagem de cuidado sobre a saúde dele. Mas por que é uma solução, então? Que eu diria uma ótima solução se todo mundo implantasse uma clínica ampliada e compartilhada. Eu tenho os melhores prognósticos, porque eu não tenho uma visão única, tenho uma visão multi. Diminuição da medicalização, isso é sensacional, porque eu diminuo iatrogenias e, subsequente também, se eu diminuo medicalização, eu diminuo gastos municipais com medicação. Eu melhoro a continuidade do tratamento porque eu tenho um vínculo com esse paciente, ele tem a equipe de referência dele. O aumento da corresponsabilização, autonomia e protagonismo desse sujeito, além da clínica ampliada e compartilhada, ela conseguir incentivar ações de prevenção e promoção, ou seja, trabalhar numa integralidade desse paciente, além de melhorar a adesão dos profissionais ao trabalho, ou seja, o profissional trabalha muito mais feliz, né? Trabalha muito mais animado, com prazer. E aí, só para encerrar, se faz necessário, então, um novo modelo de gestão, uma gestão que invista na autonomia e no conhecimento dos trabalhadores, uma gestão que invista em educação. E quando a gente tem uma equipe coesa, uma equipe dinâmica dentro da atenção primária, a gente vê que elas demonstram melhores resultados. Então, quando a gente tem essa equipe que sabe trabalhar de forma ampliada e compartilhada, a gente tem os melhores resultados. Gente, nossa, eu falei bastante, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, esse Instagram vocês podem me chamar ou podem me mandar um e-mail. Todas as referências que eu usei eu coloquei nesse drive, então se vocês tiver o celularzinho aí, pode escanear o QR Code ou entrar pelo link do encurtador. Tá tudo lá. Eu recomendo, quem gosta de falar sobre clínica ampliada e compartilhada, quem quer entender um pouco mais, tem o autor Esse Campos.
Ele fala muito sobre cogestão, sobre clínica ampliada, sobre clínica compartilhada, o apoio PADEA. Então, quem quiser entender mais, né, é trabalhador, quer saber um pouquinho mais como implementar ou quer levar uma sugestão para o gestor, procure estudar ele, que é sensacional. E aí, qualquer dúvida, podem me chamar. Eu já vou fazer um merchan. Eu tenho um grupo de estudo gratuito, que eu tenho lá as leis, tipo, as mais básicas, né? 8.080, 8.142, decreto 7.508, e assim subsequente, para quem quiser estudar e passar em concurso, enfim. Eu tenho aulas lá e eu também tenho muito material sobre eles lá, de forma gratuita, é só me chamar no Instagram, que eu disponibilizo para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu espero, assim, de coração que vocês tenham entendido, que eu tenha que eu tenha me feito entendida. E é isso. Um beijo, até mais.